chamar aqui o nosso irmão Samuel. Interessante, Samuel subindo como uma noiva adornada, indo para o altar, ataviado. Assim é você, assim somos nós. Aleluia! Eu gostaria que você aplaudisse mais uma vez ao Senhor. Assim somos nós, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus. Ei, assim é você, ataviado, esperando esse grande dia. Oh Senhor, nós te louvamos, como tu és lindo. Aleluia. Senhor, eis aqui o teu filho, te damos graças pela sua vida. Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem sido ajuda na vida do teu filho. É o Senhor que tem colocado de pé, revestido, é o Senhor que tem capacitado, dando todo o investimento na sua vida. É o Senhor, Deus querido, que tem dado palavra, a sabedoria divina. É o Senhor Deus que tem cuidado, zelado pela vida deste homem. Eis aí o teu filho, Senhor, dependendo do Senhor em todo o tempo, carente de ti, Senhor, apto, meu Pai amado, para receber de ti, Deus querido, o que o Senhor tem nessa noite, e assim ministrar para a nossa vida. Senhor, seja com o teu filho, meu Pai, Espírito Santo de Deus, dai mais palavras, que sejam palavras remas, reveladas, vindo do teu trono. Senhor, nosso coração está adubado, preparado, meu Deus, para ouvir a tua palavra, e que ela produza 30, 60, 100, meu Senhor, que haja sobre a nossa vida e família, sobre toda a família, a edificação, a restauração, a libertação, cura, Senhor, cura emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja libertação, perdão nessa noite, que haja, meu Pai, no nosso meio, vidas que venham se reconciliar contigo. Muito obrigado, Senhor, que a família do teu filho cobre com o sangue do Senhor Jesus, que toda uma retaliação ela seja lançada por terra, também sobre a nossa vida, que toda retaliação caia por terra, meu Senhor. Assim, Deus querido, nós te louvamos, pedimos perdão a ti dos nossos pecados e as nossas falhas. Abençoa o teu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, conduza como tu queres nessa noite, neste momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento especial, um momento de louvor. Parabéns quem escolheu o repertório. Todos, 100% dos que estão aqui, estamos sentindo a presença do Altíssimo. Esse lugar é a casa do Senhor, e a Bíblia ainda aumenta um pouco, ainda fortalece mais essa ideia, falando que Deus, o Espírito Santo, habita no meio dos louvores. Que Deus possa ser exaltado, ser louvado por essa igreja, ser louvado por esse ministério levítico abençoado, ser louvado pela vida dos nossos pastores. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Delci, pastora Deise, pelo convite. E eu pretendo ser muito breve, mas quem manda é o Espírito Santo. Vamos ler um texto muito conhecido dos irmãos. Nós estamos em 2026 trabalhando o tema identidade inconfundível. Hoje à tarde eu estava pensando, se nós fôssemos juntar
os temas 2024, 25 e 26, seria bem engraçado, seria bem legal, né? Identidade inconfundível, cruzando os braços para 2024, para influenciar o mundo. Olha que legal, a gente resgatar a nossa identidade enquanto cristãos que somos, descruzar os braços e influenciar esse mundo. Mas o tema que Deus trouxe ao nosso coração é identidade restaurada em tempos de crise. Identidade restaurada em tempo de crise. E, para tanto, vamos ler o Evangelho de Lucas 15, esses dois versículos, 18 e 19. Evangelho de Lucas 15, 18 e 19 diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Vamos ficar, por enquanto, com esses dois versículos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, eu dependo somente das tuas misericórdias nesse momento. Quero ser um vaso nas tuas mãos. Fala comigo, tira toda a retaliação, tira todo o impedimento, todo o nervosismo, mas eu quero ser usado por ti para dar o recado que tu me deste essa tarde. Quero passar esse recado para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, e o tema, quando a gente fala de restauração faz a gente lembrar de alguma coisa que foi perdida, né? Hoje pela manhã foi falado aqui de documentos perdidos, alguém que perdeu um documento. Essa semana eu estava passando em frente à escola Eulália, semana passada, achei uma carteira, chovendo, aí eu fui, peguei a carteira, uma quantia em dinheiro, dólar, uma identidade e um cartão de banco. Aí eu abri, olhei, não vi telefone, não vi nada, eu fui numa padaria aqui perto da Shirley e falei com as meninas que trabalham lá, expliquei e coloquei nos grupos, pedi para minha esposa compartilhar e pedi para várias pessoas compartilhar. Então, aquele rapaz perdeu aquele documento, perdeu aquela identidade. Uma vez também eu perdi a minha identidade. Eu tive que tirar a segunda via de tudo. Restaurando, identidade restaurada em tempos de crise. Quando a gente traz uma história como essa história do filho pródigo, todos conhecemos. Uma família que, no meu ponto de vista, era uma família estruturada. Eu acho que não tem nenhum pesquisador, nenhum livro que fala da mãe desse menino que gostava de gastar dinheiro. Mas em um momento, eu creio que aquela família vivia muito bem. Eu creio que o pai e os dois filhos, os funcionários e a mãe, ou os irmãos, se tivessem, eu creio que eles viviam muito bem. Eu creio que é uma família que, ou pecuária, ou agricultura, eles eram fazendeiros. Eles tinham terra, eles tinham posse de terra. Em algum momento, aquele jovem que tinha tudo dentro da sua casa, aquele jovem que tinha todo o apoio moral do pai, tinha todo o apoio financeiro, ele decide pedir a seu pai uma parte da sua herança.
Se nós formos aqui em Tocantins, no Pará, Rondônia, no Goiás, quando um filho fala assim, pai, eu não quero mais trabalhar com o senhor na fazenda, eu quero tomar conta do meu próprio negócio. O pai pega aí 10, 15 mil, 20 mil cabeças de gado, um avião, um trator esteira, 10 funcionários, e fala assim, então, filho, essa parte aqui fica para você. Tá? Mas papai está vizinho, papai está aqui cuidando. Mas esse jovem, ele foi assim muito pretensioso. Ele quis abraçar toda a sua herança e não pensou nas consequências. Ele nunca imaginou que na vida dele poderia haver momentos de crise. De repente, se o pai falasse assim, não, meu filho, fica com a gente. Quando o papai morrer, isso aqui vai ser tudo de vocês. Vocês que vão cuidar. Mas o pai foi até bonzinho. Pegou a parte dele. Se formos trazer para essa situação que eu falei do Centro-Oeste, um avião, um trator esteira, alguns funcionários, tantas cabeças de gado, ou tantos alqueires de girassol, tantos alqueires de algodão, tantos alqueires de soja, de arroz, de feijão, não sei, mas está aqui a sua parte. Agora ele sai de casa, todo feliz, todo contente, com o bolso cheio de dinheiro, cheio de posse, cheio de bens. Fácil de arrumar amigos, né, pastores? Momento muito legal para se arrumar amigos, arrumar colegas, momentos bons para isso, porque estava com o bolso cheio de dinheiro. Mas o que o texto diz? Vamos ler do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, já falei. Os mais moços deles disse ao pai, dá-me parte da fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Desperdiçou a sua fazenda. Viu o exemplo que eu dei? Agora esse menino era um fazendeiro. Ele tinha posses. Vivendo dissolutamente, gastou tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Quando nós lemos a palavra, o alimento da nossa vida, quando a gente vai lá no Salmo 1, bem-aventurado, você, eu, que a gente não se assenta na roda dos escarnecedores, a gente não anda em lugares errados, a gente se afasta da palavra, a gente não tem mais o prazer na lei. Agora, se você é bem-aventurado, nós precisamos ter esse prazer nessa lei e meditar nessa lei de dia e de noite. Acredito eu que um jovem que medita na palavra de Deus, que medita nas coisas do céu, ele não vai pedir parte da sua herança para o seu pai. Vai, Guto. Vai não. Ele não vai querer abandonar a família. Quando eu tinha 12 anos, eu arrumei um problema com a minha mãe, morava no sítio, e eu falei assim, tá bom, eu vou embora de casa. Mamãe, perfeito. Eu fui, peguei uma bolsa, botei algumas mudas de roupa, e botei a bolsa nas costas e saí andando assim na porta da sala. Minha mãe pegou a vassoura e debruçou na vassoura e ficou me olhando. E eu fui andando. Andei os 10 passos, eu olhei para trás e falei assim, ela vai me chamar, ela vai me chamar. Ela vai me chamar. Eu já estava começando a ficar com medo, eu pensei que minha mãe ia me chamar. Ela falou assim, meu filho, de noite, no lugar que você for dormir, se tiver muito frio, você está levando agasalho? Aquilo partiu meu coração. Eu voltei correndo e abracei minha mãe. Minha mãe falou assim, já que você me abraçou, agora você vai lá cuidar das suas atividades, aqui é tua casa, aqui é teu lar, você não tem nada que sair de casa. Um momento desse, tão simples na minha vida, eu aprendi tantas coisas. Como que eu tenho um lar, como que eu tenho uma casa, como que eu tenho um pai, eu tenho tudo e eu vou largar aquilo tudo. Bem-aventurado aquele que não vai nos conselhos dos ímpios. Aqui no texto não fala. Aqui no texto não fala.
Mas sabe o que eu imagino dessa situação aqui, pastores, igreja? Sabe o que eu imagino? Eu imagino os amigos desse jovem, tudo na porteira da fazenda. Já no celular, falando assim, ó, papai liberou o dinheiro, então vamos partir. Vamos entrar na caminhonete e vamos partir. No avião, não sei, vamos partir. E vamos gastar, e vamos para lá. Vou te apresentar umas menininhas lá no Goiás, lá não sei aonde, vai acontecer, pá. Na hora que entra em crise, na hora que chega a fome, chega o desespero, um homem, um jovem que tinha tudo dentro da sua casa, um jovem que tinha respeito dos funcionários, dos seus pais, agora ele está enfadado a trabalhar não numa fazenda, mas talvez num pequeno sítio, numa pocilga. Agora ele vai trabalhar numa pocilga, ele vai trabalhar cuidando de suínos, porcos, alimentando porcos. Há um minuto atrás, há instantes atrás, esse jovem vivia uma vida regalada. Esse jovem tinha tudo que um filho de um fazendeiro podia ter, podia gozar. Há um minuto atrás. Agora ele está na fila procurando emprego, não acha quem abre uma porta. E acontece fome na região. Agora ele vai trabalhar cuidando de porcos. Em algum momento da vida dele, meus irmãos, ele falou assim, ou eu como a ração dos porcos, ou eu morro. Imagine, hoje em dia nós temos rações para suínos, rações pelletizadas, muito limpas, muito bacana. Mas imagine nessa época aqui como que era a alimentação desses suínos. É a famosa lavagem, né? Resto de comida embolado, misturado. Há algum tempo atrás, ainda acontece no interior, os suínos, eles são cuidados da seguinte forma, nas pequenas propriedades. Um grande tacho, num fogão a lenha, aquele tacho fica aceso 24 horas por dia. Ali vai os restos dos alimentos e vão também, aipim, batata doce, outras coisas mais, que ficam cozinhando ali o tempo todo, para no momento certo, alguém ir lá e colocar aquilo no chiqueiro, colocar aquilo na pocilga, colocar aquilo no coxo dos animais. Agora esse rapaz, ele está enfadado a cuidar dos porcos e se alimentar daquela lavagem. Está todo mundo pensativo com essa palavra, né? Mas ele agora atrás ele era fazendeiro. E minutos antes, esse jovem era rico. Sabe o que esse jovem, como que era na casa desse jovem? Os filhos, olha só, uma fazenda hoje, uma fazenda desse porte que eu estou falando, os filhos do fazendeiro, eles andam uniformizados. Na gerência, na administração, o logo da propriedade, da fazenda, no bolso, aqui na frente da camisa, um boné identificado, bem arrumado, um anel no dedo, para quando for negociar, as pessoas falam assim, rapaz, o camarada tem autoridade mesmo, olha o anelzão dele. O irmão mais velho também, com o anel, as vestes, o anel, as botinas, as botas de couro de jacaré, hoje, estou falando de agora, couro de jacaré, couro de cobra. Os fazendeiros usam assim. Agora esse menino não tem mais botina, não tem mais anel, não tem mais nada. Agora ele está cuidando de porcos. E está comendo junto com os porcos. Identidade restaurada em tempos de crise. Identidade restaurada em tempos de crise. Você acha que a mente desse jovem,
agora está do mesmo jeito que ele estava quando, papai, me dá a parte da minha herança? Não. Os irmãos aí da psicologia, os irmãos aí que tratam entre aspas, da mente, sabe como que estava a mente desse jovem nesse momento. Ele está em desespero. Você acha que tinha muitos amigos em volta dele? A probabilidade é quase 100% dele estar sozinho, alguém dando a ordem para ele, qual é a quantidade que tinha de pegar da lavagem para cada categoria dos suínos. Esse aqui é para as matrizes, esse aqui é para os leitões que vão para a engorda, esse aqui é para os reprodutores, uma quantidade aqui, outra quantidade ali. Na hora que alguém não olhava, ele ia lá e pegava ali e comia. Olha a mente desse jovem agora. Deuteronômio, põe para mim, por favor. Deuteronômio 6, versículo 7. 6, 7 e 8, por favor. Olha como que é super importante a educação dos pais aos seus filhos. Ensinar a palavra. Talvez eu iria falar isso antes, mais para frente, mas Deus botou aqui, nós vamos falar. O texto de Deuteronômio 6, 7 fala assim, bota o 6 para mim, por favor, 6, 6, por favor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha a importância, meus queridos irmãos, é tipo um prosseguimento das coisas que estão acontecendo aqui na igreja. Isso que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Olha a importância de nós, pais, ensinarmos a palavra em todo o tempo aos nossos filhos. Olha a importância de ensinarmos essa palavra em todo o tempo. Aonde? Em qual momento? Segundo o texto que nós lemos, é em todo momento. Na hora de dormir, na hora de acordar, quando estiver andando, caminhando. Infelizmente, hoje, os pais não estão muito próximos dos seus filhos em suas atividades. Antigamente, era totalmente diferente. Os pais viviam na lavoura, os filhos cresciam junto, né? E eles aprendiam as tarefas e aprendiam com o pai a ser honesto, a ter um caráter refinado, a ter hombridade, a ser verdadeiro. Aprendia a educação era desse jeito. Hoje, há um distanciamento, a gente sabe, falo sempre lá em casa, há um distanciamento, um sistema terrível, que às vezes afasta um pouco nós dos nossos filhos. Mas, segundo esse texto, não pode ser assim. Segundo esse texto, a gente tem que aproveitar todos os momentos, para ensinar os nossos filhos a palavra. Para ensinar os nossos filhos que existe uma verdadeira forma de conduta, uma verdadeira forma de viver a palavra de Deus. E eu creio que o pai desse jovem ensinou alguma coisa para esse menino. Eu creio, meus irmãos. Porque quando ele estava no perrengue, quando ele estava em crise, com aquela dificuldade toda, ele falou assim, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Até as pessoas que trabalham para o meu pai na diária, até aquelas pessoas que trabalham com meu pai na diária lá, que o papai paga toda tarde o dinheirinho para ele, eles estão bem melhor que eu.
comendo uma comida bacana, se alimentando bem, bebendo uma limonada bem temperadinha. O texto não fala isso, mas a gente vai colocando nas entrelinhas. Até os jornaleiros de meu pai têm uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo. Versículo 17. 16, 17. 17. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quando a gente está em crise, quando o ser humano está em crise, e ele tem uma base, ele tem uma orientação dos pais, ele pede a Deus força, pede a Deus autoridade para ele tomar certas atitudes. Esse menino agora, ele está sendo confrontado com a vida. E ele precisa tomar uma atitude, porque ele sabe aonde tem o remédio que vai curar a sua dor. Ele sabe aonde que tem a bênção que ele precisa naquele momento. Aonde? Na família. Na família, pastora Deise. Na família. Até os funcionários do papai que trabalham na diária estão vivendo melhor do que eu. Que isso? Como que eu cheguei nesse ponto? Como que eu fui me afastar da minha casa? Como que eu fui me afastar do meu lar, do afago dos meus pais, do carinho dos meus pais? Como que eu fui deixar a vida fazer isso comigo? Como que eu fui permitir que pensamentos contrários entrassem em minha mente e me fizessem me distanciar daquilo que é mais precioso na minha vida, a família? A família. Aí, pastor Antônio, ele toma uma atitude. Toma uma atitude de valente, Guto. Ele toma uma atitude de valente, pastora Marta Machado. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Olha só que bacana, irmão. Levantar-me-ei, uma atitude. Não estou gostando dessa vidinha que eu estou vivendo. Não estou gostando desses ambientes que eu tenho frequentado. Não estou gostando das situações que eu mesmo entrei. Não estou gostando dessas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão, porque eu sei aonde tem a resposta para essa situação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei. Olha só que o pensamento dele, ele estava provavelmente ali dentro daquela pocilga, comendo aquela lavagem ali junto com os porcos, e ele chorando, triste por causa daquela situação, e agora ele vai tomar uma atitude. Aí ele começa a pensar: eu vou me levantar e vou no meu pai e vou conversar com meu pai. Eu vou ser sincero com meu pai. Eu vou abrir meu coração para o meu pai e dir-lhe-ei: papai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o céu e perante o Senhor. Não sou digno, pai. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele estava pensando, ele não fez ainda. Ele estava pensando, ele estava montando uma estratégia para ele poder sair daquela situação. E quando ele abandona
aquela vida, quando ele vai em rumo à sua casa, a Bíblia aqui, os textos mais para frente vão falar, que quando ele chega na porteira da fazenda, que o pai olha para ele, o pai dá um abraço antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, o pai dá um abraço. Recebe o seu filho com todo o amor, com todo o carinho. Todo mundo está pensando assim, caramba, isso acontece com a igreja, né? A igreja é assim também, né? Quem estava aqui hoje de manhã, que a pastora pediu os irmãos para vir todo aqui para frente e falou assim, irmãos, vamos abraçar, porque nós somos o quê? Uma família. Nós somos uma família. Foi falado aqui hoje, é falado aqui sempre. Nós somos uma família. E muitos de nós, queridos irmãos, às vezes nos afastamos da casa do Pai. Muitos de nós nos afastamos desse afago, dessa família. E sabe, às vezes até comemos lavagem junto com os porcos. Às vezes, quando um servo de Deus que tem um chamado, às vezes um levita, às vezes uma irmã da coreografia, às vezes um líder, se afasta dos caminhos do Senhor, vira presa fácil na mão de Satanás, presa fácil. E lá no mundo, tudo regalado. Lá fora, tudo de bom e do melhor, entre aspas. Não tem limites. Esse pé aqui está na droga, na cocaína, na heroína, na mérola, na maconha, na bebida alcoólica. Esse aqui está na prostituição. Esse aqui está na pedofilia. E os braços do Pai? Sempre abertos, meus irmãos. Os braços do Pai sempre abertos. Esse filho pródigo, ele tinha tudo para naquele momento lá da saída dele da fazenda, ele se arrepender antes de sair da fazenda. Ele tinha tudo. Ele podia cair na real ali antes de passar por isso tudo. Ele não precisava passar por aquele processo de humilhação, de fome, de um monte de situações contrárias que aconteceu na vida. Ele não precisava passar por aquele processo, porque ele tinha tudo. E essa família aqui, a igreja, ela tem tudo. Essa é a família que nós não devemos nos afastar. A nossa família, é claro, mas essa família que nós não devemos nos afastar. Porque que nós temos tudo. Aqui nós temos aquele anel, aqui nós temos as melhores roupas, aqui nós temos os melhores ambientes, melhores pessoas para a gente conversar. Aqui tem tudo a casa do Senhor, a nossa família. Mas, infelizmente, na minha família e na sua família, tem um pródigo. Na minha família e na sua família, tem uma que se distanciou da casa do Pai, se distanciou desses caminhos, desse caminho perfeito. E muitos deles, né, prima? Muitos deles estão acorrentados pelo poder do maligno. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós nos convertemos, o inimigo, ele perde o poder sobre nossas vidas. Ele perde o poder. Porque lá, quando está lá fora, o inimigo tem poder. O inimigo, ele lida com a pessoa que está fora da presença de Deus com uma cordinha muito fininha, um barbantinho. Ele fala, ó, você vai para a prostituição,
hoje, prostituição. Amanhã você vai para bebida alcoólica, amanhã você vai para droga. E o inimigo vai jogando, vai fazendo, vai para feitiçaria. Ele vai conduzindo com uma cordinha muito leve. Aí vem o ministério da igreja, de visitas, vai na casa dessa pessoa, faz aquele culto maravilhoso, e o Espírito Santo de Deus toma aquela casa, a pessoa é liberta, o inimigo ele foge e fica na janela, olhando. Aí Deus entra. O que acontece com esse jovem? O que acontece com essa jovem? O que acontece com essa mulher, com esse homem? Ele vem para a igreja, aí aqui na igreja ele começa a ser trabalhado, né? Começa a ser trabalhado, procurando, galgando o processo de santificação, não é isso? Na IBD, nos cultos, nas administrações, vai galgando o quê? O processo de santificação, não é assim? E o inimigo? Ele está onde? Ao derredor, a Bíblia fala. 24 horas procurando quem? A quem possa tragar. E quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor, que acampam ao nosso redor, 24 horas por dia. Mas, em algum momento, por falta de leitura da palavra, por falta de permanência na casa do Senhor, por falta de um monte de outras coisas que não precisa falar, aquela pessoa se distancia. Quando essa pessoa se distancia, segundo a palavra de Deus, não é o Samuel Júnior que está falando, o inimigo ele estava ali, agora não está mais, agora essa pessoa está buscando um processo de santificação, o seu coração, como casa do Senhor, agora está buscando purificação, está sendo adornada, está sendo bonitinha, limpinha, e o inimigo agora ele vê a casa limpinha, ele chama mais 7 e fica procurando uma oportunidade para entrar. E se ele achar a oportunidade, ele entra, aí faz uma bagunça terrível na vida da pessoa. E para essa pessoa retornar para a casa do Pai é uma coisa mais difícil do mundo. Eu sei que você conhece, eu sei que nós conhecemos pessoas, às vezes, da nossa família, que ficou distante da casa do Senhor. E a gente tem falado para ela, volta para a casa do Senhor, não se distancia não. Ah, mas eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E aí? Deus não está preocupado com você há 1 minuto atrás, há 1 segundo atrás. Deus está preocupado com a gente de agora em diante. O que a gente tem para oferecer para Ele? A casa está sempre aberta. Está e estará sempre aberta, pastor Delci. Agora esse jovem chega em casa, recebe um abraço do seu pai, e como é costume, numa fazenda, como é costume, sempre tem um novilho cevado. Eu levei minha esposa numa fazenda de um amigo meu, em Januária, norte de Minas. Aí, quando chegamos lá, ele pegou a caminhonete, me deu um machado e falou assim, Samuel, vamos subir lá, você que vai executar o novilho cevado. Aí, Patrícia me viu com aquele machado, meu Deus, fomos lá no pasto, lá pegamos o novilho, levamos, chegamos, penduramos e começamos a trabalhar. A Patrícia, eu vou comer isso, está pingando ali, está pingando. Aquele novilho, sempre na propriedade, numa fazenda, tem um novilho, 2, 3, para eventos especiais. Para eventos especiais, pastor Antônio. E aquele novilho, pastores, aquele novilho estava gordo, estava bonito. Agora aquele homem recebe o seu filho com aquele abraço apertado e fala assim para os funcionários, esses jornaleiros, esses empregados da fazenda, olha só, mata o boi. Mata o boi porque vai ter churrasco. Vai ter festa, maestro. Vai ter festa, maestro. Mata o boi que vai ter festa. E outra coisa, pega o menino, eu imagino o menino todo barbudo, com a roupa toda suja, talvez o sapato já deve ter ficado até lá para o meio do mato, todo ruim, né, Guto? Agora, a melhor roupa, o anel e
o calçado. A roupa, o anel e o calçado. Cada um deles tem um significado. É muito legal a palavra de Deus. Agora, esse menino não é mais um indigente. Agora ele tem a sua identidade de volta. Em algum momento da vida dele, ele perdeu a identidade, Edivânia. Ele perdeu a identidade. Em algum momento ele perdeu a identidade. Caramba, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho casa, eu tenho roupa, eu tenho tudo. Mas perdeu. Deixou de lado e esqueceu que ele tem uma família, que ele tem uma identidade. Irmão, nós temos uma identidade e nós não podemos abrir mão dessa identidade em nenhum momento da vida. O mundo está, a cada dia, uma oportunidade maior e, entre aspas, melhor para tirar crianças, jovens, crianças, adolescentes e jovens da casa de Deus, dos princípios cristãos. São tantas oportunidades, são tantas coisas. Hoje na EBD, nós saímos daqui hoje cheios da presença de Deus, aprendemos muita coisa na EBD, e foi falado sobre o filho que às vezes está passando por alguma dificuldade, algum processo, está meio cabisbaixo. Sabe o local para a gente trazer o nosso filho? É a casa do Senhor. O local para o seu filho estar, para o nosso filho estar, é a casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque lá fora tem doutrina pesada, mas é muito pesada, irmão, vocês nem imaginam. A doutrinação para os nossos filhos lá fora é uma coisa que dá nojo, que dá tristeza. Sai um adolescente, um jovem, para uma universidade agora, que não tem o pé firme na presença de Deus, que não tem os ensinamentos da IBD, que não tem os puxões de orelha de seus pais, sai e vai para uma universidade e chega lá e demonstra uma fraqueza, demonstra só um pouquinho de fraqueza lá fora. Tem os doutrinadores ensaiados, irmãos. Pastor Marcos Silvestre. Os doutrinadores, eles são ensaiados, eles são trabalhados para tragar as crianças, os jovens, o adolescente, o jovem, para tragar. Se você tem um problema, o seu problema ele vai ser resolvido. Vem cá com a gente, fica perto da gente. Ah, mas meu pai não me aceita, minha mãe não me aceita. Até na igreja que eu vou, às vezes alguém joga uma indireta. Não, mas aqui não, aqui nós temos um clã diferente. Aqui é tudo diferente. Vem cá, abraça. Nunca recebeu o abraço do pai, o cara? Nunca recebeu o abraço da mãe? Nunca recebeu um abraço da liderança da igreja? Nunca recebeu um abraço do vizinho, não sei? Agora chega lá, ele... Que abraço gostoso. É aqui que eu vou ficar. Eu preciso estar aqui. Aqui que é o melhor lugar. Aqui eu recebi um abraço. Mas, para a honra e glória do Todo-Poderoso, nós temos a nossa liderança, nós temos Deus, nós temos a nossa liderança, nós temos uma escola dominical, nós temos estudos bíblicos, nós temos pessoas que têm nojo dessa turma lá, dessas ideias. Nós temos nojo dessas ideias. Abre aspas, rapidinho. Pastor Delci pediu o pastor Sérgio uma vez, no ano passado, para falar sobre honra.
Pastor Sérgio veio aqui, falou sobre honra. Passou mais um tempo, pastor Sérgio, no culto da família, foi culto da família, se não me engano, pastor Sérgio veio aqui e falou, honra, estudo 2, princípio da honra, princípio da honra, princípio da honra. Aí eu falei assim, que bacana. Comentei com várias pessoas, até que não são nem daqui da nossa região, nem do nosso estado. Eu falei assim, gente, está acontecendo uma coisa na igreja metodista ortodoxa, de Seropédica, lá do quilômetro 42, uma coisa inédita. Uma coisa fantástica. A liderança da igreja está super preocupada com as famílias da igreja. Está super preocupada com os conceitos que são jogados 24 horas na mente dos nossos filhos. Estão super preocupados. E um pastor falou sobre o princípio da honra. E depois falou sobre o princípio da honra. Aí eu pensei, em breve nós teremos um congresso aqui, interdenominacional, do princípio da honra. Falei com algumas pessoas. Falei, pastor Sérgio, com algumas pessoas. Isso é fantástico, irmãos. Isso não é para ficar só aqui, nessas 4 paredes, não, irmão. Nem, não, mas mais para o YouTube também. Não é para ficar aqui, não. Isso é para carro de som estar nos municípios vizinhos, no nosso município, falando desse congresso, o maior congresso da família, o princípio da honra. Sabe por quê? Os filhos não sabem honrar mais os pais, irmãos. Perdeu-se a essência. Filho chama o pai de você, o que é, cara? É o velho. Que isso, irmãos? Precisamos resgatar isso, os valores que são a base da nossa família. Todo dia isso é falado aqui, hoje foi falado aqui, mas sabe o que acontece? O camarada é velho, isso aí é ideia de velho, isso aí já passou. Passou não. Afirmo para vocês, irmãos, vocês que têm filho, não passou. A corda está arrebentando. Se nós não tivermos cuidado, teremos filhos pródigos. A corda está arrebentando. E a gente não está percebendo. E quem está percebendo está fingindo que não está percebendo. O inimigo não está brincando mais de casinha, não. O inimigo está pegando pesado, está investindo. Empresas sérias aí investindo, sérias entre aspas, investindo para que haja pessoas, esses influenciadores. Você acha que os influenciadores queriam que você estivesse aqui agora com o teu filho aí do lado? Duvido. Queria não. Queria que teu filho estivesse lá dando atenção para ele, dando ponto para eles, dando atenção para eles, para que eles, em algum momento, consigam inculcar na cabeça do seu filho, do seu menino, que ele é uma menina. Da sua menina, que ela é um menino. Olha só, irmãos. A que ponto nós chegamos? E vem 1 ou 2 ou 3 e falar que nós somos antigos? Que os conselhos de antigamente, que eram dados pelos meus avós aos meus pais para nós, hoje não servem mais para os meus filhos, para os nossos filhos? Isso é enganação do inimigo. Vale muito a pena você ouvir os conselhos dos teus bisavós, porque os teus bisavós viviam em tempos difíceis, muito difíceis. Os nossos bisavós viviam em tempos difíceis. Diácono Gabriel. Tempos difíceis. Mas eles faziam de tempos difíceis lutas, faziam transformações para que a família fosse acolhida, que a família fosse separada, que a família fosse cuidada. E hoje, nós estamos ouvindo os conselhos de quem? Não, mas eu acompanho o influenciador que fala umas coisas bacanas. Vai nessa não, você nunca viu a moça, você nunca viu ele. Vai nessa não. Eu conheço um influenciador. Eu conheço. E é muito difícil o dia que eu não falo, quer dizer, não lembro o dia que eu não falei, mas eu não falo desse influenciador para os meus amigos, para pessoas nas redes sociais.
Quando eu acordo de madrugada, quando eu vou orar, eu já pego uma mensagem e mando para um monte de gente. E quando Deus fala alguma coisa que eu sinto que é legal, eu mando diretamente para a pessoa. Para irmão, para jovem, para parente. E eu falo muito desse meu influenciador. Esse meu influenciador, o nosso influenciador, está querendo nos influenciar. Mas, como o inimigo não brinca, ele põe barreiras para que isso não aconteça. Olha como que são as coisas na vida de uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, que se afasta do carinho, do lar. E Deus quer resgatar. Deus quer restaurar. Em momentos de crise, seja ele qual for, pastor Antônio, Deus quer restaurar a nossa identidade. Por mais que aconteça igual aconteceu na vida desse jovem, que quando o menino chega, talvez lá do campo, que ele sente o cheiro daquele churrasco, e vê aquele movimento, o som tocando. Eu disse, o que está acontecendo? Ah, pai, faz isso não, pai. O camarada aí foi embora de casa, abandonou e está com um anel bonito, pai. Aquele anel é igual aquele meu, ele já tinha o dele, já perdeu, só deu outro dele, filho. Pai, eu estou aqui com o senhor, o senhor não mata nenhum frango para a gente almoçar, para o senhor me dar de presente. Ele chegou, o senhor já matou aquele boi que a gente estava aguardando para quando chegasse alguém especial. Papai, não, meu filho. Mas sabe o que no finalzinho, no último versículo desse texto, sabe o que o pai fala com o filho? Com esse filho? O filho mais velho? Meu filho, presta atenção. Esse menino, ele está aqui com a gente, meu filho, está bonitinho agora, mas você tem que ver quando ele chegou aqui de manhã. Estava com a barba desse tamanho, estava fedendo, estava sujo. Ele estava morto. Esse menino estava morto. Mas quando ele encontrou o afago da nossa casa, da nossa família, ele reviveu. Ele estava perdido, meu filho. Ele estava perdido. Mas agora ele se achou aqui nos nossos braços. Tem que abraçar teu irmão. Vai lá e abraça o teu irmão. Recebe com carinho. Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Em algumas coisas da nossa vida que nós estamos desagradando ao Senhor, Ele está dando oportunidade para nós nos achegarmos mais a Ele. Porque Ele é bom. Eu sempre falo, Deus é bom. E Ele não está preocupado com o seu pecado. Deus não está preocupado com você de agora para trás. O que você fez, o que deixou de fazer. Deus, Salmo 51, Davi, depois que se arrependeu, ele falou assim, coração contrito, o Senhor não vai desprezar. Deus está querendo o nosso coração de arrependimento. Ele só quer o nosso coração de arrependimento. Senhor, estou cansado do pecado. Estou cansado dessa vida ordinária que eu estava vivendo. Essa vida de crise. Ele fala assim, eis-me aqui. Se você está em mim, as coisas velhas já passaram. Se você está em Cristo, Jesus falando, se você está em mim, as coisas velhas já ficaram para trás. Matou, roubou, bebeu, usou droga, se prostituiu, tinha a mente conturbada com algumas situações da vida. Agora você está em mim, você é uma nova criatura. Agora você é uma nova criatura. O que a gente precisa fazer como nova criatura? Aproveitar esse banquete, esse churrasco que o Pai nos dá. Aproveitar essa oportunidade de troca de vestes, de anel de autoridade. Olha só que bacana, olha só que legal a gente poder se arrepender dos nossos pecados, se arrepender de um monte de coisa errada que a gente fez e falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero esse renovo, eu quero essa transformação para a minha vida. Olha só, quem lucra? Quem lucra? Quem lucra é o reino. Quem lucra é o reino de Deus. A família é abençoada quando o pródigo retorna. Ele falou, Senhor, somos o vaso.
somos o vaso. E tu podes quebrar o vaso. Sabia que nós, enquanto vasos que somos, às vezes precisamos ser quebrados? Precisamos ser quebrados para podermos ser restaurados. Isso que é legal. Às vezes, a gente, eu sou vaso, eu estou produzindo, mas às vezes tem um vaso que está quebrado. Mas eu acho que a maior alegria de Deus é usar é ser o oleiro, é ser esse transformador do vaso. O vaso quebrou, ele tem condições de moldar, de desfazer aquilo tudinho e moldar um novo vaso. Além disso, pastor Marcos Silvestre, ele tem algo muito melhor. Ele tem o azeite para colocar nesse vaso e fazer esse vaso transbordar. É o que você veio buscar aqui nessa noite. Esse azeite, essa unção. E Deus está fazendo coisas no meu coração aqui nessa noite. Desde os cânticos, desde o início, desde de manhã. Eu creio que Ele está fazendo também na sua mente. Eu creio que Ele está fazendo no seu coração. E creio também que se porventura você está pensando em alguma pessoa agora, da sua família, ou quando você olha para o banco, você vê que está faltando alguém e você sabe que esse alguém que estaria sentado nesse banco está numa vida, está lá cuidando dos porcos. Se você pensou nessa pessoa, peça a Papai do Céu um renovo espiritual para a sua vida e fala: Senhor, eu quero ser um agente de transformação para a sua honra e para a sua glória. Eu quero ser um servo seu, aonde que eu passar, eu possa exalar o teu perfume. E aonde que eu abrir a boca, eu possa falar dos teus ensinamentos e possa haver transformação de pessoas, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Tem que começar em mim. Senhor, quebra o meu coração. Eu preciso ser renovado, ser restaurado pelo Senhor para uma grande obra. Eu preciso retornar aos seus braços. Eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, na sua casa. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Se porventura essa palavra encontrou espaço no seu coração, não deixa ela fugir. A partir de hoje, eu, Samuel Júnior, eu vou procurar viver melhor na presença de Deus. A partir de hoje, eu vou procurar não ser como esse filho pródigo que abandonou a casa, que abandonou tudo, mas eu vou procurar ser esse filho pródigo na parte do arrependimento e na parte da posição de querer ser restaurado. Isso eu vou querer ser. Em todo momento, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu quero estar com meu pai. Eu quero estar com minha família. Eu quero estar na casa do Senhor. Independente de todas as situações que nós passamos ou passemos, nós devemos buscar a presença de Deus constantemente na nossa casa. Enquanto pais que somos, mães, pais, continuemos ensinando essa palavra para os nossos filhos. Lembrando que a palavra de Deus é melhor do que YouTube. Lembrando que a palavra de Deus é melhor do que jogos da internet. A palavra de Deus é melhor do que determinado tipo de amigos.
A palavra de Deus é melhor do que determinado ambiente que porventura eu esteja passando. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E aqui que está o nosso manual que devemos seguir para vivermos bem e melhor a cada dia. Que Deus seja louvado por essa palavra e que você seja abençoado por esse Deus maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, pastores, pela oportunidade.